Olá a todos, espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao meu quarto, mais um quarto de sabedoria. E hoje vamos tratar de um tema aí que é, pelo menos, né, para mim, vírgula, que sou professor, vírgula, complicado para tentar explicar tanto para os alunos como para que o próprio professor possa compreender, para poder passar para os alunos essa informação, que é a respeito do Karl Marx, tá? Muita gente já ouviu falar dele, muita gente já ouviu falar mal dele, muita gente já ouviu falar bem dele, mas poucas pessoas sabem o que Karl Marx fez de importante para a filosofia política e para a sociologia. Então tem um pouquinho de história, tem um pouquinho de filosofia, tem um pouquinho de sociologia. Eu só não mudei a cor ali do encartezinho, mas até aí tudo bem, já estou explicando para vocês para ficar mais fácil, tá? Então, vamos tentar entender um pouquinho sobre o Karl Marx, principalmente na questão do que seria o estudo filosófico, né? De como ele entra nessa parte da filosofia política e também em outros campos que tem a ver com a questão da sociedade, tá bom? Antes de começar, mais uma vez, obrigado por estar assistindo esse vídeo, esse nosso bate-papo. Caso você não tenha ainda feito a sua inscrição, ficarei extremamente grato e honrado com ela. Tá? Curta, compartilhe e comente. Isso é muito importante, realmente, para que eu possa perceber se o trabalho que eu estou tentando realizar está tendo aí um resultado favorável para vocês, porque para mim também isso aqui é um aprendizado, tá? Eu não tenho muita prática em ficar falando na frente de uma câmera, né? Então vocês podem perceber que eu me mexo demais, eu balanço demais, é coisa do meu autismo também. E como eu falei, em breve, numa outra aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? E claro, tá? Caso você tenha aí qualquer dúvida no que eu puder te ajudar, fique à vontade para escrever aí nos comentários a respeito disso, que o que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, e o que eu não souber, a gente aprende junto, tá? Querendo ou não, eu não sou o dono do saber, ainda bem, né? Então vamos lá. Karl Marx, ele nasceu na Alemanha, tá? Em 1818, e se não me falha a memória, ele faleceu em 1883, nesse caso na Inglaterra. Ele teve um grande camarada nesse processo aí do estudo da sociedade, né, para entender a relação que havia entre as pessoas na época de Karl Marx, que foi o Friedrich Engels, tá? Karl Marx, ele nunca pisou no chão de uma fábrica, tá? Ele não era, perdão, ele não era funcionário de fábrica, tá? Mas o Engels, ele era filho de industrial, né? Filho de um cara que era dono de empresa. Então, a gente pode imaginar que Friedrich Engels facilitou o acesso a Karl Marx ao conhecimento justamente disso, porque o Karl Marx ele vai falar o seguinte, tá? Ele vai interpretar a história social em função das necessidades materiais humanas, né? Ou seja, no modo de produção, naquilo que todas as pessoas produzem para sobreviver e como que essas relações vão acontecendo entre relação de produção e de necessidade de produção, tá? Então serão muitas coisas importantes que Karl Marx vai pontuar a respeito disso, né? E ele queria fazer o quê? Uma interferência nesse tipo de sistema que estaria instalado por conta do tal modo de produção, porque, querendo ou não, ele é um homem do século XIX e está rolando Revolução Industrial na Europa. E qual é o cenário nesse momento, né? O cenário é o seguinte: nós temos a fábrica, onde o dono dela vai ganhar muito dinheiro lucrando com os produtos que serão vendidos, né, a partir da fabricação desses produtos, e nós teremos o funcionário da fábrica. E esse cara, ele não consegue ganhar o dinheiro que o dono da fábrica ganha, por uma questão bem simples, e vamos voltar naquele momento do Karl Marx, tá? Primeiro, não tinha lei trabalhista. Então, o empregado, ele praticamente estava ali gastando as largas horas ali da sua vida, que podiam variar entre 14 até 18 horas do dia, fazendo com que as coisas sejam produzidas, né? Produzindo muitas coisas, e qualquer coisa que fosse lá fabricada seria vendida, e o lucro seria do dono da empresa. E os salários eram muito baixos, tá? Além do salário baixo, não havia nenhum tipo de direito trabalhista, então é natural que o trabalhador ele sofreria muito com isso, tá? Então, ele vai fazer uma crítica à ideia do capitalismo justamente por isso. E como eu falei para vocês numa outra conversa nossa, o capitalismo ele é bom em vários sentidos, tá?
O fato de visar lucro já ajuda para quem produz, porque querendo ou não, quem produz alguma coisa quer lucrar com isso. Como eu falei, se eu estou produzindo essa caneta, eu vou vender essa caneta por um X valor, e esse valor será justamente o lucro que eu vou ter por conta do custo da produção e do salário que eu paguei para o meu funcionário. No capitalismo, nós temos a ideia do livre mercado, então qualquer coisa pode ser vendida. Nós temos a ideia da livre iniciativa, qualquer um pode querer vender qualquer coisa. E nós temos também a livre concorrência. Podem ser vendidas coisas diferentes, coisas iguais por preços diferentes, tá? Então isso ajuda bastante. Só que o capitalismo tem um problema atrás de tudo isso, que é justamente aquilo que o Karl Marx vai colocar, talvez não com essas palavras, mas para vocês entenderem, o capitalismo gera desigualdade social, tá? Porque quando tem alguém ganhando, tem alguém perdendo, e esse cara que está perdendo, ele não consegue ganhar, tá? Justamente nessa relação patrão-empregado, quem ganha é o patrão, quem perde é o empregado. Aí você pode falar assim, professor, mas ele recebe salário. Salário não é lucro, salário não é renda, salário é o fato dele ter ali ter vendido horas da sua vida em troca de dinheiro. Então isso não lucra nada, porque ele está se desgastando sem nenhum tipo de direito e só está recebendo aquilo. Então ele não participa da ideia do lucro da empresa. Hoje nós temos leis que garantem isso, né? A famosa participação de lucros e resultados. Mas vamos lembrar de novo, Karl Marx é um homem do século XIX, Friedrich Engels, idem, tá? Então eles olham a sociedade europeia do século XIX. Você até pode colocar alguma coisa relacionada aos pensamentos de Karl Marx nos dias de hoje, tá? Porém, você tem que sempre lembrar disso. Você não pode cometer o erro que muita gente comete, que é o erro do anacronismo, tá? Colocar eventos de momentos distintos, fazer caber um no outro. Isso não dá certo, tá? Momentos são extremamente diferentes, tá? Então, o Karl Marx, ele vai falar uma coisa bem, assim, vamos dizer, muito pesada, tá? Que é mais ou menos assim. O Karl Marx, ele acaba percebendo o seguinte, que para o patrão, tá? Para o patrão, o ser humano não é nada mais que um outro material, tá? Um material que vai ser usado por alguém, que obviamente, num certo momento, vai ser descartado por esse alguém, tá? Então, ele falava que era necessário fazer uma intervenção, né, uma interferência nessa injusta realidade socioeconômica vivida por parte da sociedade. Nesse caso, a parte da sociedade que sofria com os problemas socioeconômicos era justamente o proletariado, os trabalhadores, tá? Porque vamos pensar do seguinte princípio, vamos lá. Karl Marx, ele vai dizer que vai ter um cara que vai se chamar dono do meio de produção. O dono do meio de produção, ele vai ter coisas que, se você tirar qualquer uma dessa lista, não se produz nada. Então ele vai ser dono do terreno, ele vai ser dono do prédio, ele vai ser dono da fábrica que está nesse prédio, ele vai ser dono das máquinas que estão na fábrica, ele vai ser dono das ferramentas que serão usadas, e ele vai ser dono também da matéria-prima. Então, se você tentar tirar qualquer coisa dessa da produção, não se produz nada. Do outro lado, Karl Marx vai dizer que nós temos um cara que ele tem apenas a força de trabalho dele, tá? E essa força de trabalho é a única coisa que ele consegue vender nesse momento. Esse cara vai receber o nome de proletário, tá? Proletário vem justamente daquilo que o ser humano produz, desculpa, sem necessariamente precisar de máquina. Prole, filhos. Então, o cara que tem a força de trabalho, ele vai vender as horas da vida dele para o dono dos meios de produção, que automaticamente também será dono das forças da força de trabalho desse cara, desse proletário, durante horas do dia. Tá? Isso a gente pode colocar no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se alguém trabalha como porteiro de um prédio e trabalha 12 horas numa portaria, significa que durante 12 horas da vida dele, ele está fazendo alguém ganhar dinheiro. Entendeu? É assim que a gente estuda o que Karl Marx fala para nós, tá? Então, o princípio da teoria dele, como eu falei,
nada mais, assim, considerar o indivíduo nada mais como um material. Então, no âmbito material, onde se concentram as necessidades, problemas e onde residem as soluções. Moral e religião são consideradas superestruturas. Vamos tentar entender isso. Lembra que eu falei num vídeo passado, se você assistiu, se não assistiu, eu aconselho que assista, sobre ideologia. Quem detém o poder político, quem detém o poder econômico e quem detém o poder religioso. Eles vão criar ideias, vão colocar essas ideias para o restante da população, o restante da população vai aceitar como verdade e vai reproduzir. Então, quando a gente fala de infraestrutura e superestrutura, Karl Marx diz o seguinte: a infraestrutura são os trabalhadores. Essa infraestrutura sustenta a superestrutura, que, querendo ou não, indicam para a infraestrutura o que tem que ser feito. Então, a infraestrutura, sustenta a superestrutura. E a superestrutura, através do poder que tem, controla a infraestrutura. Coloquei a mão na frente aqui para você entender a questão aí mais no gesto, para ficar mais claro. Então, Karl Marx ele vai falar que isso é embaçado, isso é ruim, isso não funciona, isso tá zoado e alguma coisa tem que ser feita para melhorar esse tipo de situação, tá? Então, o Karl Marx ele vai dizer assim: os sujeitos na sociedade eles sempre estarão numa relação e essa relação ela será injusta à medida em que vai haver pessoas que vão explorar as outras, justamente porque as que exploram têm condições para explorar e as que são exploradas não conseguem fugir dessa exploração, tá? O Karl Marx ele vai analisar tudo isso, né, sociedade como um todo, através do trabalho, tá? O trabalho, para Karl Marx, ela é uma atividade alienadora, tá? Alienadora dos sentidos e ferramenta do capitalismo. Vamos tentar entender. Lembra que eu falei? É para leigos e para mim também. Então, todos nós vamos entender Karl Marx a partir de agora. Se a gente não entender, pelo menos vai ali, né, pegar um pouquinho do que ele está querendo dizer. Por que o trabalho seria uma coisa alienadora? Primeiro, vamos entender o que é alienação. Alienação, grosso modo, significa o seguinte: quando você tem uma coisa, mas ela não te pertence. Isso é alienação. Eu estou alienado, eu estou assim vivendo uma realidade que não é minha. Apesar de eu estar nela, eu não pertenço a ela. Ou, por exemplo, né, falar para os meus alunos, ou caso você aí tenha já um carro, uma moto, né, qualquer veículo. Se você olhar no documento do carro, caso você tenha feito um financiamento, vai estar lá no alto do documento o seu nome como proprietário, e embaixo vai estar escrito alienação, banco, sei lá, qualquer um, tá? Essa alienação significa que você é o proprietário do carro, mas você não é o dono do carro. Estranho, né? Porque o carro pertence ao banco. Porque quem comprou o carro não foi você. Quem comprou o carro foi o banco. Então você está podendo usar o carro que o banco te comprou. Quando você terminar de pagar a dívida com o banco, aí o banco fala, agora o carro é seu. Entendeu? Tá? Então, no trabalho, funciona assim. Eu sou um operário, eu produzi essa caneta. O dono da fábrica pega essa caneta e vende. Só que olha que interessante. Eu fiz a caneta, mas ela não é minha. Eu produzi isso aqui, mas isso não é meu. Isso é de alguém que me mandou fazer isso. Então ele toma de mim e vai ganhar dinheiro. Tá? Então é nessa hora que a gente tem que entender o que é o alienado, né? Qual é a alienação. E o que faz isso? O capitalismo. Lembra? O capitalismo ele gera todas aquelas oportunidades que eu falei, mas ela vai gerar também aquela desigualdade social. Porque olha que interessante. Se eu não tiver condições de ter nenhum tipo de produção que me garanta lucro, se eu não tiver condições de concorrer com ninguém relacionado à ideia de produzir algo, ou se eu não obtiver lucro, porque eu não tenho nenhuma atividade que produza lucro, o que me resta é vender minha força de trabalho. Então, eu vou fazer algo por alguém. Eu vou trabalhar para alguém. E, de novo, Karl Marx ele não é contra a ideia do trabalho. Muito pelo contrário. Ele sabe que o trabalho é aquilo que faz um país ficar rico. O problema é que são poucas pessoas que ficam ricas. As que ficam ricas são aquelas que exploram o trabalhador. Entendeu? Então, segundo Karl Marx, o capitalismo ele vai gerar, dentro do processo natural do surgimento do capitalismo, de como ele vai se desenvolver,
uma classe revolucionária que vive em condições totalmente impróprias e que, por isso, deve se organizar para, quando surgir o momento adequado, se apresentar, comandar uma revolução social em direção ao socialismo, tá? Que é o momento intermediário para chegar ao real objetivo, que é o comunismo, tá? Para que a gente possa entender isso, muitos de nós, hoje em dia, tá? Principalmente nesse passado muito recente que nós temos, nós sempre ouvimos falar que o comunismo é uma coisa ruim, que o comunismo matou um monte de gente, que isso, que aquilo, inclusive, que eu falei numa última conversa nossa. Pois bem, o comunismo não existe, tá? O comunismo tem apenas na teoria. Existem pessoas que se dizem comunistas, que acreditam no ideal comunista, mas, infelizmente, para elas, né, para essas pessoas, não existe um ambiente comunista, a menos, claro, que ele esteja entre comunistas, tá bom? E o socialismo está no meio. E a palavra socialismo, ela também causa certo receio com algumas pessoas, justamente porque não há um entendimento do que é o socialismo propriamente dito, de que é uma política onde os bens de produção são para a coletividade, ou seja, para todos aqueles que produzem a riqueza, que são quem? Os trabalhadores, tá? Então, os trabalhadores precisam entender, tá? Eles precisam entender essa importância deles com relação ao trabalho, porque são os trabalhadores aqueles que promovem a riqueza, tá? E fazer com que o patrão entenda que, se não fosse pelo trabalhador, ele só teria uma fábrica. Porque alguém tem que produzir algo. E ele sozinho não vai produzir nada. Tá? Então, Karl Marx, ele quer acabar com essa ideia injustiça. Tá? Com essa ideia de injustiça que existe aí, tá bom? Então, Karl Marx, ele vai falar na teoria, né, que é conhecida a teoria dele como materialismo histórico. Explicar melhor o que é o materialismo histórico, eu vou falar de uma forma para todo mundo, inclusive eu mesmo, me fazer entender, tá? Materialismo histórico, grosso modo, significa algo assim: você só vale aquilo que você produz, tá? Porque olha que interessante. A sociedade, enquanto ela vai se formando, os indivíduos, eles vão precisar de muita coisa, né? Vai precisar de habitação, de alimento, de roupa, de seja lá o que for. E é de acordo com essa organização, tá? Esse modo de viver coletivo, que o trabalho do indivíduo, ele vai se modificar, vai modificar o meio, perdão, né? O trabalho dele vai modificar o meio e reorganizar todo aquele contexto para que novas necessidades surjam, tá? E para que essas novas demandas sejam supridas por mais trabalhos que sejam realizados, por mais trabalhos que sejam realizados. Então, essa modificação constante da sociedade, da realidade do indivíduo, ela não pode ser pensada como algo assim, é assim, assim, a sociedade, ela é desse jeito. Não, a coisa, ela vai se transformando, a coisa vai se alterando, porque dependendo da época, dependendo do tempo, dependendo do contexto, necessidades surgirão. E essas necessidades farão com que haja o quê? Relações entre as pessoas, para que haja aquela relação indivíduo-indivíduo e indivíduo-meio. O que seria o meio? O meio em que ele vive, tá? Então, como eu me relaciono com relação ao trabalho, à produção, a tudo que é feito? Porque Karl Marx, ele vai falar naquela ideia do modo de produção, né? Modo de produção, também, traduzindo de uma forma fácil para a gente entender, é como as coisas são produzidas e para que elas são produzidas e para quem elas são produzidas. Esse é o modo de produção, tá bom? Karl Marx, ele vai escrever alguns livros, 2 deles são, de certa forma, importantes, tá? O primeiro deles é O Capital, né? Um dos livros importantes dele é O Capital, e o outro é o Manifesto do Partido Comunista, tá? No Manifesto do Partido Comunista, ele vai falar o seguinte,
E de tudo que aconteceu na história da humanidade, sempre houve luta de classe. Luta de classes. Então essas classes, elas sempre terão objetivos distintos e por conta disso vai haver um embate, tá? Seja rico, pobre, burguês, proletariado, burguês e proletário, servo e nobre, proprietário e escravo. Então perceba, tem o nobre e tem o servo. Nobre, aquele cara, dono de terra, rico, poderoso. Servo, trabalha para o nobre. E só não trabalha de graça porque ele tem o sustento da própria terra. Proprietário escravo. Proprietário lucra com o trabalho do escravo. Escravo quer a liberdade, né? Burguês e proletário. Burguês, lucro, riqueza, poder. Proletário, salário justo, direitos. Tá? Então sempre são vontades antagônicas, sempre estarão em conflito. E por isso a ideia da luta de classe no pensamento de Karl Marx vai existir. Porque para Karl Marx, essa luta ela precisaria acontecer para que a classe dominada, para que o grupo que tivesse sendo, de certa forma, explorado, pudesse reagir e mostrar para quem o explora de que não é assim que a coisa funciona. É isso que Karl Marx vai explicar. Tá? Então, para Karl Marx, um exemplo também da ideia de exploração é a mais-valia. O que é a mais-valia? Quando um trabalhador ele tem que trabalhar para conquistar objetivos apenas do patrão. Tá? Vamos dar um exemplo para vocês aqui. Deixa eu só botar no Focus Mode aqui para não fazer muito barulho. Tá? Vou dar um exemplo. Linha de produção, pessoal dando trampo ali, fazendo ali, sei lá, fazendo caneta, eu sempre pego a caneta porque tá mais fácil, meu material de trabalho. Produzindo caneta, aí o patrão falou assim, ó, vamos aumentar a produção porque recebemos uma compra muito maior aí. Aí todo mundo lá, ó, dá um trampo danado, trabalha mais horas, produz, atinge o objetivo. Produzem 1.000 canetas por dia, vão ter que produzir 2.000. Pois bem, essas 1.000 canetas a mais não se revertem em salário para o trabalhador. Isso é mais-valia. O trabalhador trabalhou o dobro, somente para o patrão ficar rico. Infelizmente, isso acontece em muitas empresas, tá? Isso é muito comum, tá? Quando, de repente, você está fazendo o seu serviço, por exemplo, você trabalha, você está realizando o seu trabalho e naquele momento o seu patrão pede alguma coisa que está fora daquilo pelo qual você foi contratado para fazer. Resultado, você faz, ele ganha, você fica com o mesmo salário. Tá certo isso? Tá errado isso? Tá certo. Ele é o patrão. Ele é o dono da empresa. Ele pode decidir isso. A pergunta básica é justo isso? Você fazer ele ficar rico e você não receber nada por isso? Não é questão de certo e errado, tá? É questão de justo e injusto. É isso que Karl Marx fala. Ele fala da questão de injustiça, beleza? Vamos lá. Outro conceito que ele vai colocar também é a ideia da mercadoria. Porque, querendo ou não, tudo se torna mercadoria. Lembra que eu falei do dono do meio de produção e do proletário? O proletário ele tem o quê? Força de trabalho. Essa é a única mercadoria que ele tem. Qual é a mercadoria? As horas da vida dele. Ele vende as horas da vida dele para o patrão. Então, a gente pode falar que a primeira mercadoria que foi vendida foram as horas de trabalho, né? Não necessariamente a panela que ele foi produzir na fábrica depois, tá? Então, a mercadoria ela vai receber valores distintos, né? Valor de uso e o valor de troca. Tá? O valor de uso, está anotado aqui, é dado por quem vai utilizar a mercadoria. Tá? Por exemplo, eu sou professor, eu utilizo canetas. Então, para mim, canetas têm um certo valor. Eu preciso de canetas, eu utilizo canetas. Tá? E para mim, canetas com ponta que não seja esferográfica, essas pontas que são, parece que é de um tecido, para mim são melhores porque com a caneta esferográfica eu tenho um pouco mais de dificuldade. Então, eu dou valor à caneta. E existe o valor de troca, que é o quê? Aquele que vai fazer o valor da caneta. Então, por exemplo, se eu valorizo essa caneta e eu quero muito ela, o cara vai falar, bom, então eu posso vender essa caneta mais caro porque ele quer essa caneta. Tá? A quantidade de dinheiro que você vai gastar para ter essa caneta é o que vai fazer valer a ideia do valor da mercadoria, tá bom?
Então, ele vai falar também o seguinte, né? Que da mercadoria vem a moeda. E a moeda é um modo de estabelecer o equivalente geral para todas as mercadorias. Por exemplo, na época do feudalismo, não havia circulação de moedas, tá? Havia pouquíssimas moedas e eram usadas para pouquíssimas coisas, como, por exemplo, pagar resgate, tá? Mas, com o tempo, as trocas foram ficando mais difíceis por conta da população crescendo, das distâncias, aí surgiram as feiras, né? E aí vem o renascimento comercial, as moedas voltam a circular. Então, agora as trocas passam a ser monetárias, tá? Então, a moeda vai ser aquilo que vai valer a caneta. Então, essa caneta vale, sei lá, 10 moedas. Então, 10 moedas é o valor dessa caneta. Então, eu dou 10 moedas para o cara que vai me vender a caneta é minha, tá bom? E a mercadoria, ela vai circular de duas maneiras distintas, tá? Vai ter o processo mercadoria, moeda, mercadoria, onde essa mercadoria, tá? É vendida para se conseguir a grana, e com essa grana eu compro outra coisa, tá bom? E o outro processo vai ser moeda, mercadoria, moeda. Eu uso a moeda para comprar a caneta, tá? E eu uso essa caneta para ganhar mais moeda. Que seria, no caso, aquela ideia do comerciante. Vou dar um exemplo. Uma fábrica de canetas produz 1.000 canetas. Vende uma caixa com 1.000 canetas por R$1.000. O cara da loja, né, da papelaria, compra essa caixa por R$1.000 e bota para vender. Só que o preço total das 1.000 canetas não será mais R$1.000, serão R$2.000. Então ele vai lucrar em cima dessa moeda, do mesmo jeito que o dono da fábrica de caneta lucrou quando vendeu uma caixa de caneta por R$1.000, porque para fabricar uma caneta ele gastou apenas as 1.000 canetas, ele gastou apenas R$200. Então o restante é lucro, e lá é lucro também, tá bom? Então nesse sistema, na ideia do lucro, é que a luta de classe é estabelecida. Por quê? Porque só quem vai ter lucro, quem está vendendo, quem está lucrando com isso. O trabalhador que fabricou a caneta não lucrou, ele recebeu apenas o salário. O vendedor da loja, ele não lucrou, ele apenas recebeu o salário. Quem vai lucrar nesse sentido, segundo Karl Marx? O dono da fábrica de caneta e o dono da loja de caneta, tá bom? É isso que ele vai falar nesse sentido, tá? Karl Marx, na verdade, ele não é um cara que as pessoas devem falar mal, porque é o que acontece. O maior problema da grande maioria das pessoas que não entendem Karl Marx, e aí eu vou falar, obviamente, na condição de professor, é porque dentro da própria ideia do Karl Marx, esse cara já entregou as fichas, vamos dizer assim, tá? Num jargão, talvez vocês entendam. Ele já aceitou a ideologia. Né? Ele já tem o discurso do patrão, ele já tem o discurso do Estado, ele já tem o discurso da religião. Tá? Para vocês terem uma ideia, a Igreja Católica, na década de 30, proibiu católicos de serem comunistas. Qual razão? Por que a Igreja proibiria alguém de ser comunista? Né? Karl Marx, ele vai falar que a religião é o ópio do povo por uma questão bem simples. O pai dele era judeu, e o pai dele teve muita dificuldade de arrumar emprego por ser judeu. Então, na cabeça do Karl Marx, provavelmente deve ter passado isso. Caramba, meu pai não consegue emprego porque ele é religioso, porque ele tem uma religião diferente do patrão. Como assim? Que mundo injusto é esse, onde alguém que reza para um Deus cujo outro cara, né, não acha que esse Deus é o verdadeiro, ele simplesmente não me dá emprego? Que sociedade é essa? Por isso que ele vai falar que a religião é o ópio do povo, né? O ópio é uma droga alucinógena, tá? Então, a ideia do ópio é te tirar da realidade, tá? Pessoas que... Né, a história nos mostra, né, que a Inglaterra ganhou muito dinheiro traficando ópio, né? Inclusive teve uma guerra contra a China, né, que foi a chamada Guerra do Ópio, que foi em 1842, se eu não me engano, onde a Inglaterra venceu a guerra para poder traficar ópio, para poder vender ópio para os chineses, para manter os chineses, a população naquele momento, né, toda ela viciada em drogas. Então percebam como é que é essa coisa do lucro, né? Quem ganha dinheiro com isso? Então tem que pensar nesse sentido.
Karl Marx ele só quer que a sociedade não seja injusta com ela mesma, tá? Que membros da sociedade não sejam injustos com outros membros da sociedade, porque todos compõem o mesmo grupo, tá? O problema da luta de classe é isso. Vai ter uma classe que se acha melhor que a outra. E Karl Marx fala que isso não faz uma sociedade funcionar, só aumenta a desigualdade social. Então, a princípio, quando os progressistas falam de que a desigualdade social precisa acabar, é justamente para que todos se beneficiem de tudo aquilo que é produzido na sociedade, tá bom? Eu espero que você tenha entendido um pouco sobre Karl Marx. Eu espero que eu tenha sido claro aí em algumas observações a respeito da vida dele. Fico muito feliz pelos seus 30 minutos aí que você gastou do seu tempo, né, investindo aí num pouquinho mais de conhecimento. Ficarei muito grato com a sua inscrição, caso você não seja inscrito. Ficarei muito feliz com o seu compartilhamento, com o seu like e, obviamente, com o seu comentário, com todo respeito, porque é assim que a democracia funciona, tá bom? A gente se vê em breve. Vou tentar fazer mais vídeos, né? Hoje é dia 1º de novembro de 2023, tá? O famoso Dia de Todos os Santos. E, se der, eu rolo mais vídeo aí para a gente poder se conhecer um pouco mais, conversar um pouco mais. Então, ficamos por aqui. É isso. Tudo de bom. Um abraço.